Meus irmãos, nós estamos em nossa série de mensagens que a gente está chamando de Vivendo para a Glória de Deus. E essa série, ela busca falar a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante, né? Porém, a gente tem buscado, na medida do possível aqui na plataforma, levar um pouco de prática, levar um pouco para o nosso dia a dia o que são esses 5 solas, né? Que é o sola Escritura, a gente tem o sola fide, a gente tem o sola gratia, a gente tem o solos Christus e a gente tem o soli Deo Glória, que nada mais é que somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. A gente vai sempre, na medida do possível, trazer uma introdução a respeito do conceito, sim, desses solas aqui, mas se você tiver interesse em aprender um pouco mais desses 5 solas, da parte conceitual, nós temos uma série inteira em nosso Spotify chamado Reforme-se. Então procure assistir, procure ouvir, para que vocês se alimentem cada vez mais daquilo que é a nossa história. Como Pedro sempre gosta de dizer aqui, a gente não pode viver desgarrado da nossa história. A gente precisa ver como que aconteceu, principalmente para a gente não cometer os mesmos erros do passado. Amém? E hoje a gente vai conversar um pouco, meus irmãos, a respeito do sola que é o solos Christus, ou seja, somente Cristo. Hoje nós cantamos louvores aqui que entronizam o nome de Jesus. Nós falamos Yeshua várias vezes. Porque nós entendemos aqui nessa casa que Jesus, ele não é uma ideia, Jesus, ele não é um detalhe, Jesus não é uma utilidade para as nossas vidas. Jesus, ele é o centro das nossas vidas. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Jesus, ele era, ele é e ele há de vir como rei. Então, Jesus, ele não é um detalhe das nossas vidas, mas muitas vezes a gente vive um contexto hoje em dia que a gente vive uma correria. A gente vive exausto e muitas vezes nessa correria, nessa exaustão, nós deixamos de colocar Cristo no centro. Nós deixamos de falar sobre Cristo, de ouvir sobre Cristo, e nós ficamos trabalhados com trabalho, família, redes sociais, até muitas vezes a própria igreja, no serviço da igreja, o serviço excesso, que às vezes tira você do lugar de descanso em Cristo. E essa ideia de nós vivermos sempre exausto, na literatura eles vão se chamar de ansiedade da performance, que é a nossa necessidade de sempre performar, de sempre fazer, de sempre querer, de sempre ter. E muitas vezes nós vamos culpar essa nossa correria maluca, e quando a gente culpa, né? Porque muitas vezes a gente vai falar assim, meu irmão, como você está? Na correria. Como se isso fosse um mérito, como se isso fosse bom, como se isso fosse agradável. E muitas vezes nós nos orgulhamos de estar sempre na correria. E às vezes a gente culpa a tecnologia, a economia, a vida moderna. Nós estamos nesse contexto, não tem o que fazer. Porém, quando nós vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo ele vai nos mostrar que o problema não é a corrida que tem nos deixado exaustos. É a nossa confiança, onde ela está sendo colocada. E muitas vezes nós estamos confiando na força do nosso próprio braço, e por isso que a gente tem que fazer muito. Porque se eu não fizer, eu não consigo ser, eu não consigo fazer. A minha identidade está em fazer alguma coisa. Quantos aqui já ouviu aquela história de quando você está numa entrevista ou em algum lugar e pedem para você falar sobre você, o que é que você começa falando? Eu sou um advogado, eu sou um engenheiro. E muitas vezes nós atribuímos a nossa identidade ao que nós fazemos e não ao que nós somos. E o que nós somos, meus irmãos? Cristãos, em Cristo, porque é somente nele. A nossa confiança tem que ser depositada nele, não na nossa capacidade ou qualquer outra coisa na intenção de nós buscarmos prestígio, às vezes mérito, satisfação. Calvino ele tem uma frase que é muito falada aqui, que diz que o nosso coração ele é uma perpétua fábrica de ídolos. Então a gente tem buscado cada vez mais ídolos para as nossas vidas. E esse ídolo nas nossas vidas, ele suga a gente. Porque enquanto Cristo ele oferece descanso, esse ídolo moderno que nós estamos criando no nosso coração está nos exaurindo. Ele sempre quer mais. Ele sempre quer mais. Ele sempre quer se satisfazer mais. E muitas vezes, esse ídolo que está crescendo em nosso coração, que tem nos deixado exaustos, nem necessariamente é algo ruim. Pode ser algo bom. Porém, como Tim Keller ele vai dizer, um ídolo nada mais é do que uma coisa boa fora do lugar.
Porque Cristo, se Ele é o centro, qualquer coisa que vá no lugar de Cristo, da suficiência de Cristo, da primazia de Cristo, do senhorio de Cristo, isso se torna idolatria. Meus irmãos, quando a gente olha para o conceito de solos cristos que a gente está trabalhando aqui, a gente vai remeter lá na Reforma. E lá na Reforma, os reformadores eles combateram, muitas vezes, nem necessariamente um conceito errado. Muitas vezes eles acreditavam na divindade de Cristo, acreditavam que Cristo era homem e Deus. Eles acreditavam muitas vezes isso. Porém, quando isso desdobrava na prática do que eles faziam, Cristo fazia o quê? Ele saía do centro. Não, ali no detalhe que está escrito, Cristo é o centro. Mas quando eles vão viver na prática diária, Cristo sai do centro. Isso é comum hoje em dia? Isso é comum hoje em dia. O Senhor Jesus, porém, meus irmãos, quando os reformadores eles vão trazer essa ideia de Cristo, de somente Cristo, eles vão mostrar que Cristo ele é o mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo 2:5. O Senhor Jesus é aquele que representa aqueles que colocaram a sua confiança diante do trono da graça. Eles vão dizer que a obra da cruz ela é completa. E quando ele fala sobre completa, a gente vai olhar para somente Cristo, não apenas como o meio pelo qual que Cristo me salvou, mas também pelo meio pelo qual eu vivo com Cristo hoje. E também pelo meio pelo qual eu estou ansiando pelo Cristo e seu retorno. Isto é somente Cristo, e o que eles estavam trazendo para a gente não é simplesmente conceitos para a nossa mente. Era a gente entender quem é Cristo para nós vivermos como Ele é digno que nós vivamos. E lá eles tinham indulgências, compra da graça, algo que Lutero vai chamar de teologia da glória, que era, beleza, eu concordo com você, é somente Cristo. Mas tem algo aqui que a gente precisa fazer. E isso era algo cansativo, concorda comigo? Porque se a gente sempre ficar buscando nos tornar participantes daquilo que somente Cristo pode fazer, vai nos trazer uma exaustão que daqui a pouco a gente está ansioso, daqui a pouco a gente está deprimido, daqui a pouco a gente vive uma vida que a gente não consegue descansar em Cristo. E é isso que eles estavam falando. E hoje eu queria conversar com os irmãos, trazendo um pouco mais dessa vida prática do somente Cristo e do solos Cristo daqui, meditando em alguns pontos a respeito de Cristo, que está na carta de Filipenses. Nós vamos ler a carta de Filipenses no capítulo 3, e eu convido a igreja a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. É uma boa prática que foi resgatada nessa casa, glória a Deus por isso. Um momento solene da leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler Filipenses 3, a partir do verso 2, vamos ler até o verso 14, amém? E vai dizer bem assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ser achado nele, não tendo a minha justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e para o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, Pai, esta é a Tua palavra e nós agradecemos por ela, ó Deus. Essa é a Sua exortação para nós essa manhã. É aqui que nós vamos, ó Deus, dedicar um tempo, Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ensine um pouco mais essa manhã, que o Senhor nos amadureça um pouco mais essa manhã, que o nome de Cristo seja entronizado, Deus, nessa manhã. Que somente Cristo, ó Deus, seja glorificado, que somente Cristo seja percebido, que somente Cristo seja visto, ó Deus, assim como nós cantamos doce como mel, que somente Cristo tenha o nome acima de todo nome nesta manhã, por meio da pregação da Tua palavra, Deus. E assim nós oramos, ó Deus, crendo que é o poder da Tua palavra que falará, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando nós olhamos, trazendo um pouquinho de contexto a carta de Filipenses, que é muito importante, quando nós olhamos para a carta de Filipenses, nós percebemos um tom de Paulo falando, um tom mais amistoso, de amizade com os irmãos de Filipos. Ele tem aquele tom, em alguns momentos, em outras cartas, ele vai tratar os irmãos que ele está escrevendo como filhos, uma questão mais de paternidade. Quando nós olhamos para Filipenses, ele vai chamar de irmãos, ele vai trazer uma conotação mais de companheiros, de companheirismo. Então, quando nós lemos desde o primeiro capítulo, nós vamos perceber essa linguagem de Paulo falando sobre alegria, né? Em viver em Cristo com alegria. Ele vai falar sobre uma humildade radical em Cristo, como ele fala no capítulo 2. Porém, no capítulo 3, ele traz uma exortação. E nessa exortação, ele se coloca até como comparação com aquilo que estava acontecendo na igreja. Quando a gente olha para o capítulo 3, a gente percebe até anterior, que a carta ela é em parte um agradecimento pela oferta que os filipenses tinham feito a Paulo. E aí gerava esse sentimento de companheirismo entre eles. O comentarista Gordon Fee vai falar sobre o capítulo 3, dizendo que Paulo não tem o objetivo ali, no capítulo 3, de ensinar meros doutrinas e conceitos, como se ele estivesse fazendo ainda uma base naqueles filipenses. Ele vai dizer que ele queria impulsioná-los para um viver de fato, mediante aquilo que se cria. Amém? Depois de falar de alegria, de humildade, o tom de Paulo ele muda para essa questão mais afetuosa, porém ainda com um alerta muito urgente. Ele vai dizer, cuidado com esses cães. Cuidado com essa heresia que está se implantando aí. Amém? E não vou dizer a totalidade, mas a maioria dos comentaristas eles vão concordar que quando Paulo ele vai chamar de cães ali, quando ele vai falar da falsa circuncisão, é o mesmo grupo. São pessoas judaizantes, às vezes helenistas, às vezes judeus mesmo, que tinham se convertido à fé cristã, porém, em dado momento, eles entenderam que não. Beleza, Cristo fez tudo que vocês estão dizendo, concordo? Mas ainda precisa circuncidar. E eles quiseram trazer esse peso ali para aqueles irmãos. Os judaizantes, eles eram falsos mestres que se infiltravam nas igrejas. E qual que é a heresia dos judaizantes que Paulo combate no capítulo 3? Currículo. Os judaizantes, eles queriam que todos tivessem o mesmo currículo. Você precisa aprender da lei. Você precisa circuncidar. E Paulo ele vai falar sobre essa falsa circuncidão, e é muito importante que ele use o termo ali no original. Ele não vai usar o mesmo termo que lá atrás se fala sobre circuncidar. Ele vai usar um termo que fala sobre apenas criar uma incisão, é apenas um corte da carne. Por isso que ele vai dizer que essa é falsa circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão hoje é a do coração. É aquilo que nós fazemos no espírito. E esses falsos cristãos, ou essa falsa circuncisão, eles exigiam que os cristãos gentios seguissem essa lei mosaica, principalmente da circuncisão. Porém, no capítulo 3, Paulo ele faz uma defesa, como eu posso dizer, apaixonada pelos solos cristos. Ele faz uma defesa emotiva, emocional, colocando até a sua própria pele no argumento, para falar sobre ser somente a Cristo. Ele queria combater aquele evangelho que estava se criando, que era um evangelho de ter um currículo. O evangelho de ter a capacidade, de ter o mérito, de ter aquilo que ele pode fazer e ele é capaz de fazer, ele vai combater isso. Porém, o que Paulo ele apresenta, em contrapartida a isso, é o seu próprio currículo. Paulo diz bem assim, se esses aí estão se gabando do que eles queiram, que eles estão falando que precisam fazer, mais eu. E ele vai elencar várias coisas que ele era.
para mostrar que ele era da linhagem realmente de Israel. Ele era da tribo que era pura, de Benjamim, que era a tribo junto com Judá. Ele era hebreu de hebreus, na lei ele era fariseu, tinha uma filiação. Quando ele olha para a questão de ser zeloso, quando ele vai falar sobre a perseguição, é porque os judeus eles se alegravam e criavam uma meritocracia para eles pelo zelo que eles praticavam. Então não era somente o que Deus fazia, o zelo deles era o importante. E Paulo vai dizer bem assim, eu fui tão zeloso a ponto de perseguir a igreja. Eu virei perseguidor da igreja por conta do meu zelo. Porém, o que é que Paulo vai dizer a respeito do seu currículo? Ele vai fazer uma declaração que é uma declaração bem forte. Ele vai dizer, é tudo lixo. Tudo isso que vocês estão se gloriando, eu mais ainda tenho para me gloriar. Mas eu considero tudo lixo se comparado a Cristo. E aí Paulo ele vai trazer alguns argumentos, e eu quero passar por algumas passagens desse capítulo com os irmãos, falando sobre alguns pontos do solos Cristos, que eu entendo que Paulo ele aborda ali de maneira talvez implícita, talvez mais explícita. Mas o primeiro ponto é o que a gente chama na teologia, e a gente chama até na nossa vida comum diária, de a suficiência de Cristo. Paulo ele vai mostrar um Cristo que ele é o quê, meus irmãos? Suficiente. E é o que ele vai dizer no versículo 7 e 9. Pode projetar o 7 ao 9. Filipenses 3, 7 ao 9. Depois dele apresentar todo o seu currículo, ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi o quê, meu irmão? Todas as coisas. E as considero como refúgio. E a gente já aprendeu aqui que essa palavra refúgio, ela pode ser traduzida, por exemplo, como esterco, excremento. Então Paulo ele pega toda a sua bagagem espiritual, aquilo que poderia lhe conferir um mérito, uma posição, um status, e diz bem assim, ó, agora que eu tenho a Cristo, é tudo lixo. E aí ele vai continuar dizendo que ele queria ser, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a sua justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E o primeiro ponto que a gente precisa analisar é que, quando a gente olha o currículo de Paulo, a gente pode concordar aqui que Paulo não era o quê? Um Zé Ninguém. Paulo não era uma pessoa que não tinha nada a perder. Paulo ele tinha bagagem. Paulo ele tinha um futuro. Mas se Paulo existisse no nosso tempo, e a gente fosse lá no LinkedIn de Paulo, provavelmente Paulo teria muitos seguidores. Paulo tinha o que dizer. Paulo ele tinha nome. E aí ele fala sobre o pedigree dele, hebreu de hebreus, a filiação fariseu. E aí Paulo também fala da sua... Porque quando ele fala sobre hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, ele fala sobre o que ele já nasceu. Agora quando ele fala sobre ser fariseu, foi uma conquista dele. Quando ele fala sobre ser irrepreensível na lei, ele fala sobre a sua performance, o seu desempenho. Então, o que Paulo traz para nós é uma visão, meus irmãos, que ele vai usar o termo perda, lucro. Ele vai trazer uma visão que é uma visão de contabilidade. Imagina que Paulo tinha um DRE lá, não sei se todo mundo sabe o que é um DRE, mas demonstrativo de resultado. E aí Paulo colocou tudo na balança lá. Ele falou, pô, tem lucro, conhecia Cristo. Ele botou perda no final? Não. Não zerou a conta para Paulo. Paulo entendia que era prejuízo. Então, para Paulo, a confiança dele nas obras dele, a confiança naquilo que ele tinha de valor, era prejuízo para a vida dele, se comparado ao que, meus irmãos? Conhecer a Cristo. Então, Paulo ele pega essa planilha de lucros e ao lado de Cristo ele escreve, não zero, mas prejuízo. E ele vai além, ele não fala só que é prejuízo, ele fala assim, é lixo, é esterco, vale de nada. E por que ele vai trazer essa mensagem tão forte? Por que algo tão bom se torna lixo, esterco, se comparado a Cristo? Porque o maior perigo para Paulo ali, de uma confiança naquilo que ele era, além de você tirar a glória de Cristo, é você não ter a graça de Cristo.
Imagina que Paulo, ele conheceu que tudo é por Cristo e somente por Cristo. E aí ele olha bem assim, peraí, tudo isso aqui que me conferia justiça, se eu continuar agarrado com isso aqui, eu perco isso aqui, eu perco Cristo. Então ele fala bem assim, cara, eu preciso largar tudo isso porque é prejuízo. Não estou zerando a balança, é tudo prejuízo. Porque Paulo entendeu que lá na frente, séculos depois, João Crisóstomo vai dizer que nada é mais insensato do que confiar em obras quando nós temos a graça. É insensatez. É viver como um louco. É viver como quem tem 1 bilhão e corre atrás e quer trocar por 10 centavos. E aqui, quando a gente compara a Cristo, é uma metáfora até pobre. Amém? Só que Paulo, ele tinha um currículo e ele conhece a Cristo. E ele fala que esse currículo dele não vale de nada. Porém, Cristo, quando ele vem, meus irmãos, ele não vem apenas para tirar quem nós éramos. Ele não vem apenas para eliminar os nossos méritos. Ele não vem apenas para eliminar aquilo que nós achamos que é bom para nossas vidas. Ele vem o quê? Nos entregar um novo currículo. Ele vem para entregar um novo currículo. E aí ele joga fora o currículo dele para ser encontrado por Cristo. Não tendo a minha justiça, o currículo dele, mas agora a justiça que vem pela fé. A justiça, o currículo que vem pela fé em Cristo Jesus. E esse currículo ele só dá glória para Cristo. Esse é o coração do Solos Cristo, meus irmãos. A justiça que nos salva, ela não é produzida por nós. Não é o nosso currículo. Não é o que nós fazemos. É o que Deus fez. É o que Cristo fez. E nós não podemos conferir nada a isso. Nós não podemos conferir nada a isso. E a grande primeira pergunta para nós meditarmos nesta manhã, quando a gente ouve essa palavra, é perguntar para você mesmo. Quais são os seus lucros? O que você tem hoje que você considera lucro? E eu não estou dizendo que precisa ser algo ruim, algo bom na sua vida. Mas que esse algo bom, em alguma forma, em algum momento, em algum detalhe, ele vai lá, pega Cristo e fala bem assim, peraí, você não está no centro. Eu até deixo você aqui no centro, mas eu quero isso aqui também no centro. E quais são os nossos lucros, meus irmãos? O que tem impedido a gente de deixar Cristo no centro? De crer que Cristo é suficiente? Será que é o nosso cargo, como Paulo? Será que é a nossa família, como Paulo? Será que é o nosso zelo pelas coisas do passado que a gente não consegue largar? E aí a gente precisa perseguir e não consegue alcançar? O currículo de Paulo, meus irmãos, muitas vezes, quando nós lemos, é o que nós buscamos hoje em dia. Nas nossas vidas. Concordam comigo? Hoje, na nossa vida, a gente está sempre buscando um cargo, um diploma, a gente quer ter seguidores, a gente quer ter uma moralidade pública que seja conhecida, a reputação de uma boa pessoa, uma família daquela do comercial de margarina. Nada disso é ruim, meus irmãos. Mas fora do lugar se torna um ídolo. Quando coloca Cristo no lugar. A gente tem pouco tempo que às vezes a gente cede para Cristo. E às vezes até o pouco tempo que nós temos, eu tenho uma semana inteira, mas eu vou botar lá na quinta-feira do encontro de oração. É ali que eu vou marcar minha aula de Pilates. É ali que eu vou marcar meu curso. É ali que eu vou marcar, sei lá, qualquer coisa. Esses são os nossos lucros. E não é ruim você correr atrás de uma carreira. Mas a sua carreira está trazendo prejuízo. Esse lucro seu está trazendo prejuízo para a sua vida cristã. Está trazendo prejuízo para o seu relacionamento com Cristo. Amém? Toda vez que você se sente ansioso sobre o seu desempenho, e aí a ansiedade do dia a dia traz isso, e é por isso que eu preciso faltar ao culto, por isso que eu preciso deixar de ter comunhão com os irmãos, porque eu estou ansioso em ter mais dinheiro, eu preciso correr, eu estou atrasado o tempo todo. E Cristo vai sendo passado para trás. A gente vai lucrando. E o que Paulo considerou como prejuízo, não deixou de ser prejuízo. Às vezes esse lucro que você está achando que você está tendo na sua vida, está trazendo um prejuízo muito grande. E Cristo, ele deixa de ser suficiente.
Cristo, ele deixa de ser o seu descanso. Amém? E aí você vai entender que toda vez que alguém mede a sua aceitação diante de Deus por causa do desempenho, padrão moral, e a gente costuma fazer isso, a gente está negando a cruz de Cristo. Gálatas 2:21 vai dizer bem assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Cristo morreu em vão. E muitas vezes esse currículo que você está tentando manter como lucro na sua vida, ele às vezes não vai te afastar de Cristo, como eu comentei agora, impedir de você vir na igreja. Mas às vezes esse é o currículo que está fazendo você achar que é por isso que você merece, que é por isso que você é, que é por isso que você conseguiu. Você se tornou um líder aqui na igreja, você se tornou um membro da música, porque você é o quê? Bom? Esse é o seu currículo? Esse é o seu mérito? Então é que ele vai dizer que se a gente consegue, se a gente coloca a nossa conquista em pé de igualdade com Cristo, isso é idolatria. E o Evangelho, meus irmãos, ele vai dizer que Cristo e somente Cristo fez tudo por nós. Cristo foi quem que conquistou todas as coisas por nós. Então não é o meu desempenho, não é o meu currículo, não é o que eu faço. E quais hoje são esses lucros que você analisou agora, que você pensou? Poxa, eu parei de tanto ler a Bíblia, eu parei um pouco de estudar a palavra de Deus, eu parei de ter intimidade com Deus porque eu estou fazendo isso aqui. E aí você tem essa desculpa. Mas quais são esses lucros hoje que você deveria considerar como lixo por causa de Cristo hoje? Porque a palavra, ela fala sobre não só conhecer o que precisamos fazer, mas de nós agirmos de verdade. O que você precisa abandonar que está atrapalhando a sua vida cristã? Que está te atrapalhando com Cristo? Quais são os seus lucros? Quais são os seus méritos? O que você acha que lhe confere conhecer, receber e ter Cristo? Para preparar essa mensagem, eu li alguns livros, e em um dos livros eu estudei a história de uma mulher chamada Ellen Roosevelt. Ela foi uma missionária no Congo, e no começo da sua caminhada, ela vivia no Congo servindo o tempo todo. Fazia tudo. Ela era médica lá, né? Imagina que chegou a primeira médica lá, então ela fazia um monte de coisa. Só que ela sempre vivia uma inquietação. Eu estou fazendo, mas eu não tenho Cristo de verdade. Cristo ainda não é suficiente para mim. E ela vivia essa inquietação o tempo todo. E ela não conseguia enxergar que mesmo ela fazendo algo por Cristo, a sua vida ainda estava buscando algo a mais. E ela não conseguia nem reconhecer os seus próprios pecados. Tem um relato que vai dizer que uma vez ela estava tão estressada com trabalho, que ela começou a ser ignorante, arrogante com as pessoas. Até que um outro missionário chegou para ela e falou assim: minha irmã, dê nome de pecado ao que é pecado. Não se desculpe. Você está sendo assim, e não é porque você está fazendo isso tudo que você não precisa se conformar a Cristo aqui. E ele vai falar uma palavra forte, que para mim mexeu muito comigo, por isso que eu quis trazer. Vai dizer bem assim: se tudo que você pode, a única doutora, a única médica naquele lugar, que estava resolvendo todos os problemas lá, questão de saúde, na correria. Ele vai dizer bem assim: se você pode nos mostrar apenas a doutora Ellen, é melhor você voltar para casa. Porque nós precisamos ver Cristo. Mas enquanto Cristo não for suficiente, Ele não transborda em nós. O Cristo é suficiente, meus irmãos, ou nada será suficiente. Nada será suficiente. Porque nós vamos estar sempre buscando, sempre fazendo, sempre tentando conquistar as coisas com a força do nosso braço. A gente acha que a nossa salvação muitas vezes depende de algo que a gente faz. E isso causa o quê que nós aprendemos? Exaustão, cansaço, estresse. Veja o que diz
o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 11 ao 14. Hebreus 10, 11 ao 14. Essa suficiência, ela precisa ter uma implicação prática nas nossas vidas, na nossa adoração. E Hebreus 10 vai nos mostrar aqui. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma oferta, ele aperfeiçoou para sempre todos que estão sendo santificados. Vai dizer que ele ofereceu um sacrifício e ele se assentou. Enquanto na lei antiga, o sacerdote estava sempre de pé, todo dia. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Aperfeiçoava alguma coisa? Tampava, depois tinha que fazer, depois tinha que fazer. E muitas vezes nós achamos que nós precisamos fazer assim, como esse sacerdote cansado ali, cansado. O sacerdote do Antigo Testamento estava ali sempre em pé, porque o trabalho ele nunca acabava. Os sacrifícios eram repetitivos e ineficazes. Mas aí vem Cristo, que é o sacerdote soberano, que vai dizer, mas Cristo ofereceu um único sacrifício e assentou-se. Está tudo pronto. Ele não precisa fazer mais nada, ele já fez tudo. A gente não precisa entregar mais o sacrifício para nossa salvação. A gente não precisa se cansar, viver uma vida exausto para a gente ter uma identidade, para a gente achar que nós somos alguém, porque Cristo ele já fez tudo, meus irmãos. Ele não apenas nos salvou, Ele apenas nos tirou o nosso currículo vazio, Ele nos deu um novo currículo, meus irmãos. Uma nova identidade. Tem uma carteirinha aí no seu coração escrita assim, Filho de Deus. É o que Ele conquistou por nós, algo que nós não conseguiríamos conquistar. Nunca por obras. E muitas vezes a gente insiste nisso. E não descansar no que Cristo fez. E viver uma vida exausta. E às vezes a gente não confia em nós mesmos como sacerdotes. Na ideia de que, eu preciso orar mais. Não que você não precise orar mais. Mas não é que é isso que vai te salvar. Cristo já fez. Mas às vezes você está confiando demais no pastor Pedro. É só se o pastor Pedro orar. É só se o apóstolo lá fora orar. É só se, enfim, alguma coisa acontecer que de fato eu vou ter o que Cristo quer me dar. E aí você começa a colocar o quê? Mediadores entre Cristo e as coisas. Você está na prática quando você acha que é pelo seu esforço que você vai conseguir alguma coisa. Quando você acha que é por causa da oração ungida de um pastor, de um apóstolo. O que você está fazendo, meus irmãos? Espera aí, Cristo. Levanta aí que tem coisa para fazer ainda. Você está colocando Cristo em pé novamente. Porque você acha que Ele precisa estar ali fazendo o tempo todo. Enquanto Cristo está dizendo bem assim, eu já fiz todas as coisas, e a palavra vai dizer bem assim, se Deus nos deu o próprio Cristo, o próprio Filho, que dará todas as outras coisas. A palavra diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós já recebemos tudo, meus irmãos. Cristo já nos deu tudo. O problema é que lá na igreja de Filipos, como nós lemos, era justamente isso que os da falsa circuncisão estavam combatendo. Eles estavam dizendo, peraí, tem mais alguma coisa. Concordo com esse Cristo seu. Mas tem mais alguma coisa que precisa fazer. Mas olha o que Paulo diz em Colossenses. Colossenses 2, 8, 9. O que ele ensina para a gente, que Paulo estava ensinando lá em Filipos também. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele está dizendo, meus irmãos? Você não precisa disso. Em Cristo você tem tudo que você precisa, porque Ele é a plenitude da divindade. Então é ali que você consegue todas as coisas. Meus irmãos, infelizmente, para nós, isso não ficou no passado.
Ainda existem muitas coisas que o nosso tempo tentam buscar e fazer adição à obra de Cristo. Ainda hoje, quando o evangelho ele é diluído em psicologia do sucesso, coaching, a gente precisa de um método. A gente precisa pintar essa parede toda de preto, botar umas luzes, a fumaça. A gente precisa criar um cenário para que a pessoa se emocione, porque só se a pessoa se emocionar é que ela sentiu a presença de Deus. Deus só está aqui se ela se emocionar, se ela se arrepiar. E não é assim. Se o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz não for suficiente, nada é suficiente, meus irmãos. E aí, assim como Paulo ele vai falar lá na... Enfim. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é esse, meus irmãos. A obra de Cristo ela é totalmente suficiente. Ele se assentou, o nosso currículo ele é lixo. Nós não somos melhores do que ninguém. Tudo é graça, tudo é obra de quem Cristo fez. Se hoje você tem acesso e você é alguém em Cristo, é porque Ele fez, não é porque você fez. Certo pregador uma vez pregava e dizia que, em uma oração falando: Pai, perdoa por eu ser pior que uma prostituta. Pai, perdoa por eu ser pior que um assassino. Perdoa por eu ser pior do que um viciado em drogas. E aí depois da pregação, os discípulos desse pregador, eles procuram ele e falam assim: meu irmão, não seja tão duro consigo mesmo. Não se compare a essas pessoas. Aí ele responde dessa forma: dê a essas pessoas a mesma graça que eu recebi, e por certo eles vão ser melhores do que eu. Ele entendeu que não era sobre o que ele fazia, é sobre o que Cristo fez. É a graça de Cristo que tem nos tornado quem nós somos, e não o nosso currículo. Porém, essa graça que Pedro falou semana passada, ou a fé que não vem de nós, ela não deve gerar em nós o que, meus irmãos? Preguiça, né? Não é que a gente vai viver agora acomodado porque Cristo fez todas as coisas. Isso deveria, na verdade, nos gerar uma devoção a Cristo. Porque nós fomos libertos da ansiedade, do desempenho, agora nós estamos livres para fazer o que, meus irmãos? Nos submetermos livremente à autoridade de Cristo, ao senhorio de Cristo. E ter, a partir deste senhorio, não uma robotização da nossa fé, mas uma intimidade genuína em comunhão com Cristo. E Paulo ele vai continuar falando sobre isso, ele vai trazer essa ideia na sua carta aos Filipenses, dessa suficiência de Cristo, que nos traz uma submissão ao senhorio de Cristo e uma comunhão íntima com Cristo. Vamos ler a Filipenses 3, versos 10 ao 12. Filipenses 3, versos 10 ao 12, ele vai continuar a sua carta e vai dizer bem assim: que tudo aquilo que ele transformou como lixo, que ele abandonou como currículo, ele fez para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que eu também fui o quê? Conquistado por Cristo Jesus. Note a linguagem que Paulo fala. Paulo não diz bem assim: eu decidi conhecer a Cristo. Amém? Ele não fala bem assim: eu um dia acordei e falei bem assim: eu preciso de Cristo. Não. O que ele vai dizer? Eu fui conquistado, e essa palavra ela vai dar a ideia de que Paulo foi o que? Alcançado. Paulo foi perseguido. Paulo foi encontrado ali no caminho de Damasco, derrubado do seu cavalo, falou: peraí, agora você é meu. Peguei. Mas Cristo pega Paulo, não porque Paulo decidiu um dia. Ele corre porque Cristo já o capturou. E se Cristo já o capturou, é por isso que ele vai correr e começar essa jornada, essa corrida, de uma perseguição onde Cristo, ele se torna o Senhor da sua vida, depois de ter prendido Paulo. Aí ele vai dizer bem assim: qual que é o propósito desse senhorio? Para o conhecê-lo. Para que Cristo capturou Paulo? Paulo entendeu. Para que Paulo o conhecesse. E a partir de o conhecer, ele criava um amor, um fraterno em Cristo. Eu conheço mais Cristo. E quanto mais eu conheço de Cristo, meus irmãos, mais eu abandono e despeço e tiro todas as coisas que tem sobre mim. Mas Cristo não, esse conhecer, ele não fala sobre
uma coisa superficial, né? Vai dizer que é conhecê-lo intimamente. A palavra gnóstico, que vai dizer aqui, ela vai falar que não é só simplesmente saber sobre Cristo. É conhecer de verdade, intimamente. Então Cristo ele nos chama para quê, meus irmãos? Para que nós estejamos submetidos ao seu senhorio. E a partir da nossa submissão ao seu senhorio, cada vez mais nós conhecemos ele. Porque o que Cristo vai dizer? Quem é meu pai e minha mãe? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Então essa é uma relação íntima que irá invariavelmente fazer com que nós pareçamos com ele. Esse detalhe de o motivo pelo qual Cristo nos captura, de ganhar a Cristo, não é apenas acessar a Cristo como uma coisa utilitária hoje em dia. Infelizmente, hoje, quando nós vemos nas igrejas, em muitas igrejas, Cristo se tornou algo útil. Se nada der certo, eu viro pastor. Alguns falam, brincando. Se nada der certo, eu vou para a igreja. Se nada der certo, espera, deixa eu tentar isso aqui. Se nada der certo, eu faço isso. Gordon Fee ele vai detalhar que ganhar a Cristo não é apenas acessar Cristo como um recurso, mas viver essa comunhão real, íntima, indissolúvel com Cristo. Mas como é essa comunhão na prática, que é o que nós precisamos meditar? Como é essa comunhão na prática? E Paulo vai dar duas evidências de que nós estamos de fato em comunhão com Cristo e sob o senhorio de Cristo. Ele vai dizer a primeira que é conhecer o poder da sua ressurreição. O mundo ele oferece autoajuda, concorda? Você consegue, você é capaz. Você precisa ser a sua melhor versão, porque quando você for a sua melhor versão, você vai chegar lá. E você vai conquistar todas as coisas. E o senhorio de Cristo oferece o quê? O poder do Cristo. Que se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Não na nossa força. Isso é prático, é para parar de tentar vencer muitas vezes o que nós queremos vencer com a força do nosso braço e confiar no poder de Cristo, no poder da sua ressurreição. Isso não quer dizer que você não tenha o seu papel na santificação, como nós aprendemos aqui. Mas que é o poder de Cristo que vai te transformar, não é a força do seu braço. É Ele em nós. Ele em nós é a esperança da glória. Sem Ele, meus irmãos, nada nós podemos fazer, como vai dizer em João 15, 4, 5. Para nós permanecermos nele, que ele é a videira e nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderemos fazer. A segunda evidência que nós estamos vivendo na comunhão no senhorio de Cristo, Paulo vai chamar que é a comunhão de quê? Dos seus sofrimentos. E aqui talvez muita gente pula. Porque a gente pensar que a evidência de que nós estamos conhecendo a Cristo é a comunhão dos seus sofrimentos é quase contraditório com a realidade que nós temos hoje. Paulo diz que o senhorio de Cristo nos leva à comunhão desse sofrimento. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a integridade que você vai ter por conta de Cristo vai lhe causar um emprego. Falar sobre Cristo vai te causar sofrimento. Ser cristão genuinamente falando, denunciar um pecado, dizer arrependa-se, vai lhe causar um custo. Isso custa. A diferença é, a gente está vivendo para não ter este custo, e aí mantendo os nossos lucros, ou a gente está abandonando e tornando tudo como esterco, lixo. Falando bem assim, eu não preciso de reputação se é para negar Cristo. Eu não preciso ter o melhor emprego se isso me tira de Cristo. Eu não preciso ter o melhor carro se isso faz com que eu tenha que trabalhar mais, e do nada a minha vida cristã está sendo deixada de lado. Quais são os nossos lucros? Que a gente está lucrando enquanto Cristo está dizendo, você precisa participar dos meus sofrimentos. E a gente quer correr desse sofrimento, meus irmãos. A gente quer evitar os sofrimentos, mas a fidelidade a Cristo, meus irmãos, ela é invariavelmente vai nos levar a uns lugares em que nós seremos perseguidos, que nós não seremos aceitos, nós seremos rejeitados. E fugir disso, como a gente foge igual um louco, é tentar criar linhas e linhas e mais linhas na nossa planilha de lucro. Que Paulo vai dizer lá no final, que quando a conta fechar é prejuízo. Você consegue entender isso? O senhorio não é um sentimento, ele é prático. É prático.
Você entender que o senhorio de Cristo está sobre a sua vida é você olhar, por exemplo, para as suas finanças e dizer bem assim: esse dinheiro não é meu. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Porque Cristo me deu o dinheiro. É dele. Eu sou o quê? Um mordomo, um administrador. Então eu pergunto se eu estou sob esse senhorio, não é sobre eu vou pegar todo o meu dinheiro agora, eu vou esbanjar nos meus prazeres. Não. O que o meu Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? O que o seu Senhor quer que você faça com a sua profissão, com a sua carreira? É trabalhar igual um condenado, trabalhar igual um louco, isso te causar exaustão e você chega estressado, você é maledicente, você está se murmurando, falando mal de alguém, agredindo uma pessoa. É isso que ele está dizendo? Esse é o nome que você está querendo construir ou você está querendo edificar o nome de Cristo? Porque a sua carreira, às vezes não, né? Sob o senhorio de Cristo, a sua carreira não é um lugar para você construir o seu nome. A sua carreira é uma plataforma para a missão que o seu Senhor quer que você cumpra. Só que às vezes você é tudo menos cristão. Isso te coloca onde? Fora do senhorio de Cristo. Fora da comunhão de Cristo. Mas aí você pode falar bem assim: não, mas espera aí. Eu vou à igreja. Eu sou um cristão. Eu acredito na Bíblia e acredito até que é somente Cristo. Mas eu vivo uma vida que não está sob o senhorio de Cristo, meus irmãos, e parece ser cristão, e vamos dizer assim, parece cristão, tem cheiro de cristão, fala como cristão, se veste como cristão, mas não tem o Cristo. Vocês acham que isso é possível? A palavra de Deus, ela vai nos dizer e vai nos dar um exemplo de Laodiceia, no Apocalipse 3, 17 ao 20, diz bem assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando você olha a carta a Laodiceia, para quem que Cristo está escrevendo a carta, meus irmãos? Para a igreja que está em Laodiceia. Cristo não está escrevendo a carta para os incrédulos. Cristo está escrevendo a carta para a igreja. Concordam comigo? Porém, o que ele vai dizer sobre a sua posição dentro da igreja? Eu estou lá na porta. Eu estou fora. Eu estou do lado de fora da igreja. E aí Laodiceia vai dizer que ela se sente rica, abastada e de nada falta. De nada falta. Ela, às vezes, tem a melhor tecnologia, tem a melhor aparelho, os melhores instrumentos, a melhor tecnologia. Ela vive uma vida cristã que de fora você falava assim: uau, que igreja poderosa. Enquanto Cristo está dizendo: hey, não. Você é pobre, cego e nu. Porque não importa o que você tem. Não importa o que você faça. Sem Cristo é lixo. Sem Cristo é esterco. A igreja autossuficiente, cheia de recursos, carente de Cristo, é a mesma coisa que nada. Porque a igreja, ela serve para quê, meus irmãos? Entronizar o Cristo. O Cristo no centro. E aí você pode achar bem assim: não, graças a Deus, eu estou na Atos. E a Atos é uma igreja saudável. A Atos é uma igreja que canta 4 louvores aqui, todos entronizando Cristo. A Atos é uma igreja que prega Cristo. E de fato, glória a Deus por isso, nós estamos numa igreja em que Cristo é entronizado, mas e você? Será que quando você entra para o culto, às vezes você está cantando aí, os lábios mexem, está funcionando perfeitamente como um cristão, mas você está com a mente aonde? Lá fora. Ou está em Cristo? Às vezes você entra numa porta, acabou o culto, fugir. Eu não quero ter comunhão com os irmãos. Cadê o Cristo? Cadê o Cristo? Será que quando você chega aqui, você fica o tempo todo distraído, não quer ter comunhão? Será que você vive pensando que você está bem, cara?
Eu faço meu devocional, eu estou bem. Eu estou bem. Mas aí quando você vai analisar lá no fundo, pela palavra de Deus, você percebe que você não está bem. Você está cego, você está pobre, você não... Meus irmãos, é muito fácil parecer cristão. É muito fácil parecer igreja. Mas se submeter ao senhorio de Cristo, ter intimidade real com Cristo, participar dos seus sofrimentos, às vezes a gente não quer. Mas eu quero parecer cristão. É legal aquela igreja. É legal, eu gosto das pessoas. Sem Cristo nada adianta, meus amigos. Sem se submeter ao senhorio de Cristo, nada adianta, mas graças a Deus. Porque é somente Cristo e pela sua graça, mediante a fé, Ele vai nos transformando e nos puxando. Cristo, Ele diz para Laodiceia assim, eu estou à porta e bato. Será que não é o momento de você realmente abandonar os seus lucros e de fato ter comunhão com Ele? De fato viver para Ele? Essa jornada que nós estamos trabalhando aqui, meus irmãos, do Solos Cristo, ela vai falar sobre uma suficiência que resolve o nosso passado, como nós falamos. Ela vai falar sobre um senhorio, uma comunhão que deve redefinir o nosso presente e a nossa vida. Mas para onde nós estamos indo? Um mestre sempre nos dá o quê? Uma direção, uma corrida. Sempre tem uma linha de chegada. E o senhorio de Cristo e viver na comunhão com Cristo vai nos levar a algo que nós chamamos de o fato de Cristo ter a primazia. A primazia de Cristo. E Paulo ele vai trabalhar um pouco sobre essa linha de chegada que é a primazia de Cristo. Ele vai dizer lá a partir do verso 13, Filipenses 13 ao 14. Filipenses 13 ao 14 diz bem assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mais adiante, no verso 20, ele vai dizer bem assim, e mais adiante ele vai dizer, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós falamos no começo dessa mensagem sobre uma exaustão da corrida, sobre a gente viver o tempo todo exausto, caçando, tentando, buscando, indo para todo lugar, eu quero fazer isso, eu quero estar aqui, e é isso, vai tirando a gente do foco, vai tirando a gente do alvo, vai tirando a gente daquilo que a gente precisava realmente prestar atenção, aquilo que a gente realmente precisava viver, e aí a gente lê a carta de Paulo, Paulo vai dizer bem assim, meus irmãos, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Paulo não deixou de fazer as suas coisas, concorda comigo? Mas enquanto ele fazia, ele estava indo para o alvo. Caminhando para o prêmio da soberana vocação. Pense agora em quantas vezes coisas você está fazendo. Tentando ser um bom profissional, tentando ser um bom cônjuge, isso vai te cansando. Financeiramente estável, estamos correndo para 10 alvos diferentes. E aí a gente tem cansaço, a gente tem frustração, a gente tem desorientação. E Paulo está dizendo bem assim, meus irmãos, espera aí. Essas coisas não são ruins, mas estão fora do lugar. Elas não são ruins, mas elas estão fora do lugar. Elas estão no lugar de Cristo. Você pode fazer essas coisas, mas aqui, não tira a primazia de Cristo. Não tira o Cristo do centro. Paulo diz, uma coisa eu faço, é uma paixão que Paulo tinha, meus irmãos. Era o Cristo. E será que nós estamos tendo a mesma paixão de Paulo? Será que o nosso foco está em Cristo de fato? Será que o Cristo ele tem primazia nas minhas relações? Será que Cristo ele tem primazia no meu trabalho? Será que Cristo tem primazia no meu casamento? Porque se não tem,
Talvez você está querendo um ídolo no seu coração. Eu já disse uma vez que Cristo, ele não é um item do topo da nossa lista de prioridade. Ele não é todas as coisas que eu faço mais Cristo. Cristo, ele é o Senhor, o dono de toda a sua lista de prioridades. E todas as suas prioridades têm que convergir para Cristo ter primazia. Não é possível para um cristão não prosseguir em Cristo. Não é possível para um cristão não prosseguir em Cristo, a não ser que Cristo tenha primazia. Porque Cristo, ele não pode ser dividido em porções. Cristo, ele é inteiro. Cristo, ele precisa ter essa primazia nas nossas vidas. João Calvino, ele vai dizer que prosseguir é a marca do verdadeiro crente. Prosseguir é a marca do verdadeiro crente. E parar já é retroceder. Parar já é retroceder. E ele vai dizer sobre essa questão que Paulo está dizendo, sobre a gente ter um alvo singular. A vida cristã não é um passeio ao parque. Ela é uma corrida que estamos correndo. Mas o prosseguir ali com Cristo é o nosso. Nós temos o descanso que Ele nos dá. Da mesma forma, a vida cristã não é uma corrida sem direção. Ela é uma corrida que tem um alvo, ela tem um fim. E esse fim vai chegar. Só que o que tem roubado a primazia de Cristo nas nossas vidas é que nós somos imediatistas. E a gente quer viver o agora. É agora que eu quero viver o melhor dessa terra. É agora que eu quero ter um bom emprego. É agora que eu preciso ter um carro. E a gente tem perdido a primazia de Cristo. Eu falo com o Breno, de vez em quando brincando, minha esposa, eu falo bem assim: poxa, esse lugar é muito bonito, era doido, vai pra lá. Entendo lá assim. Aí eu falei com o Breno assim: eu não desistir. Eu não tem dinheiro, não estou podendo dar dinheiro, não tem como ir não. Aí eu falo com ele assim: graças a Deus que na Nova Jerusalém esse lugar vai ser uma bonita. Eu vou conhecer lá e tá bom. Meu alvo é. Claro que a gente tem nossos afazeres, mas não é primazia. Não pode ser aquilo que a gente tem que colocar. A primazia de Cristo, ela deve nos dar resiliência para nós focarmos a felicidade do agora, pela fidelidade do agora, para sermos achados fiéis agora. E qual é o prêmio, meus irmãos, da soberana vocação? É a Nova Jerusalém? É o céu? São as ruas de ouros? Barras de vidro? O prêmio da soberana vocação é o próprio Cristo. Ele é o próprio Cristo. O céu não é um lugar que nós vamos. É uma pessoa que nós vamos. O céu é o próprio Cristo. Só que muitas vezes nós estamos trocando os nossos lucros, trocando isso, de viver uma eternidade com Cristo, de ser de Cristo, já viver a eternidade aqui presente, porque nós já vivemos a eternidade aqui presente, porque nós já vivemos com Cristo. E nós trocamos isso pelos nossos lucros. Nós vivemos, meus irmãos, já no reino de Deus. Cristo ele precisa ter primazia como bem. Vivemos o já e ainda não. João Calvino disse que o cristão ele é peregrino neste mundo, cidadão do céu. Mas será que nós estamos vivendo dessa forma? É somente Cristo mesmo aqui hoje? Ou vai ser somente Cristo um dia? Já ela molda o nosso comportamento também. A expectativa de você ter aquela comunhão plena com Cristo tem te moldado hoje? O Cristo ainda não é rei. O Cristo ainda não é Senhor. O Cristo ainda não tem comunhão comigo. E se tem, meus irmãos, isso tem que reverberar nas nossas vidas. Os nossos desejos, os nossos anseios. Para que nós, meus irmãos, como Paulo vai dizer, sejamos achados nele. E como nós dissemos, tudo é espelho, tudo é lixo. E se nós não formos achados nele, se Deus não olhar para nós e vermos o currículo de Cristo, o que Cristo fez, e ver somente o nosso currículo, o que será de nós?
Ai de nós, meus irmãos. Ai de nós. Colossenses 3, versos 3 ao 4, vai dizer: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. É porque você vai morrer? Ele está dizendo? Você já morreu. Porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Você quer algo maior que isso? Para quem merecia o inferno? Para quem merecia? Para quem merecia a separação eterna de Deus? Por isso que o cristão que busca formar os seus grupos agora, de forma seriamente equilibrada. E aqui a gente não está falando sobre salvação, né? De forma seriamente equilibrada. Cristão que busca reconhecimento, identidade, glória de Cristo, ele nega a sua nova natureza. Só quem se esconde em Cristo, só quem se esconde em Cristo, só quem é achado nele. E ser achado nele é uma coisa que a gente vai fazer porque nós começamos a abandonar os nossos lucros e agora nós estamos apenas com o currículo de Cristo. Nós vamos ser achados nele. Aí nós vamos ser revelados em glória. Em glória. Você consegue entender isso? É sobre Ele. Somente isso. É dele, é para Ele. E se nós não vivemos as nossas vidas cotidianas e diárias, de fato, sendo somente Cristo, a gente vai estar sempre buscando e sempre exaustos, sempre correndo. Uma corrida sem rumo, sem alvo, sem propósito. A suficiência de Cristo cura a nossa ansiedade de performance. Ela resolve o nosso passado. O senhorio de Cristo ele cura a nossa falta de propósito. Ele redefine o nosso critério. Amém? E a primazia de Cristo cura a nossa distração. Garantindo a vida. Mas Paulo ensina a gente precisa trocar, abandonar o que a gente considera para ser achado. E agora? Gálatas 6,14 diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que você tem buscado? O que você tem buscado? Somente Cristo? Você tem buscado Cristo? Bem, mas eu quero Cristo isso. Eu quero Cristo na minha carreira. Você acha que isso tem primazia quando você compara com a sua carreira? Quando você cede mais tempo para o que você quer fazer e não quem você quer ser em Cristo em si. Será? Eu citei a história de Ellen Rosenberg. Eu li a história dela por causa de uma carta. Ela morreu, faleceu em 2016, uma grande funcionária. Senhor das pessoas. Ela, em 2016, antes da morte dela, escreveu uma carta aos funcionários. Ela chama carta aos funcionários, mas que todos somos funcionários. Né? É uma carta para todos nós que estão todos. Eu li uma parte dessa carta. Não sei se você pode colocar. E a carta dela diz bem assim: irmão e irmã, você não quer Jesus. Quer Jesus e mais alguma coisa. Quer Jesus e o respeito. Quer Jesus e a popularidade. Quer Jesus e a opinião pública. Quer Jesus e os aplausos. Quer Jesus, mas quer também ser o primeiro e o melhor. Você quer Jesus, mas também quer o sucesso. Você quer Jesus, mas também quer o orgulho. Você, irmão, deseja chegar ao fim do ministério com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo organizou para a sua exaltação, com fotografias e áudios para olhar em casa, apenas para lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja sentir-se respeitado e insubstituível. Deseja que os outros missionários, os outros cristãos, fiquem preocupados sobre como irão continuar sem você como presidente.
E você deseja cartas, quando chegar em casa, dizendo o quanto eles estão gratos e devem a você, e sem você eles não conseguiriam. Sim. Você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Ela termina dizendo não. Você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus, ou você perceberá que na verdade você não tem. Meus irmãos, eu quero que você saia daqui após essa carta com algumas análises e reflexões que nós fizemos durante esse vídeo. Em qual currículo você ainda está confiando? Onde você precisa parar de tentar começar e fazer e descansar em Cristo de verdade? Aonde? Qual a área da sua vida você ainda trata como sua? Qual cômodo da sua casa? Finanças, relacionamentos, tempo? Você ainda não entregou a chave e ao verdadeiro dono. Se Cristo é Senhor da sua vida, Ele é Senhor de toda a sua vida, não só do que você quer entregar a Ele. Cristo ele precisa ser Senhor de todas as coisas. Quando a gente fala sobre primazia, qual é o seu alvo secundário? Carreira, família, conforto? Isso está competindo com Cristo como seu prêmio final? Roubando o seu foco e sua paixão? Meus irmãos, solos Cristo, somente Cristo não é um conceito abstrato. Cristo ele não é um amigo carnal. Cristo, a palavra trata ele como Senhor soberano. Senhor soberano. Um Deus que é eterno, que se despiu da sua glória, veio, fez uma obra, resgatou os seus, se assentou como Senhor. Esse Deus, esse Cristo, ele não merece ser suficiente em nossas vidas. Esse Cristo não merece, de fato, que nós nos submetamos a Ele, a Sua palavra, aquilo que Ele quer de nós. Esse Cristo, ele não merece ter primazia nas nossas vidas. Até quando a gente vai viver uma vida medíocre? Até quando a gente vai ver o cristianismo superficial? De encontros, de vida social. E Cristo não vai estar nas nossas vidas. Até quando você vai entrar e sair como se nada tivesse acontecido? Até quando você vai fingir que a palavra que está sendo pregada aqui não é a palavra de um Deus eterno? Que você não precisa se submeter a ela até quando? Até quando você vai somar os seus recursos? Não vai entregar tudo a Cristo, submeter tudo a Cristo, para que de fato seja somente isso. Nada mais que isso. Isso é tudo. Ele não é nada. O Cristo de fato está entralizado e nós vivemos no lado certo. Funciona bem sem Cristo. É possível funcionar bem sem Cristo. É possível parecer um ótimo cristão, mesmo assim não. Deus tem misericórdia de nós.